Eu sou o Seth e sejam bem-vindos ao canal Setland. Deixe o like e se inscreva no canal para novos relatos. E vamos começar. Oi, meu nome é Júlia e essa história aconteceu com a minha mãe quando ela ainda era adolescente. Desde criança, minha mãe contava que quando voltava das aulas, ela vinha sempre pelo mesmo caminho. Uma pequena estradinha de terra que passava por trás das fazendas onde ela morava. Minha bisavó sempre dizia que era o caminho mais seguro até a casa dela, só que essa estradinha era longa, levava quase 1 hora a pé, e minha mãe, como toda adolescente, estava cansada de demorar tanto para chegar em casa. Ela sabia que tinha uma forma de cortar caminho. Se ela atravessasse o terreno do vizinho, chegaria em torno de 20 minutos. Esse terreno era imenso, mas seguia quase uma linha reta até a casa da minha bisavó. Claro, minha bisavó nunca aprovou a ideia e repetia que aquele terreno era perigoso, que os bois poderiam correr atrás dela e etc, etc. Também contava a história que ao meio-dia alguma coisa andava por lá que não era boi. Era algo que não era bom cruzar o caminho. A minha mãe falou que a minha bisavó nunca disse exatamente o que era, mas que ela disse para nunca andar por lá na volta da escola. Minha mãe sempre achou que era só uma história para assustar, para não chegar perto dos bois. Mas um dia ela decidiu ignorar esse conselho. Era um meio-dia abafado. O céu parecia parado e ela resolveu pular a cerca do vizinho porque ganharia algum tempo. Foi andando rápido, com os olhos fixos na direção da casa da minha bisavó. Mas quando faltava pouco para chegar, ela ouviu um som que paralisou seu coração. Era um grunhido, uma mistura de barulho de porco e de boi. Um som como se estivesse sentindo dor. Ela virou devagar achando que era um boi que estava correndo atrás dela, sem acreditar no que via. Ela viu, vindo na sua direção, uma criatura medonha. Ela tinha cara de porco, mas o corpo inteiro parecia um tipo de gorila sem pelos, com braços muito fortes e largos, tocavam o chão como se andasse feito um macaco. A cabeça balançava de um lado para o outro, como se fosse pesada demais para o corpo aguentar. E as orelhas eram gigantescas e batiam entre si como se fossem pesadas. Os dentes de baixo eram tão grandes que saíam para fora da boca, como se fosse um daqueles porcos selvagens. E os olhos eram completamente brancos, vazios, como se fosse um cego. A minha mãe ficou paralisada, sem saber o que fazer. O bicho farejava o ar como se estivesse sentindo o cheiro dela. Quando percebeu, soltou um grunhido mais alto e começou a correr em toda velocidade em direção à minha mãe. Minha mãe, num impulso de puro medo, gritou e saiu correndo o mais rápido que conseguiu em direção à casa da minha bisavó. E atrás dela, a criatura gritava e soltava gritos enquanto corria atrás dela. O terreno parecia interminável. Mas quando ela avistou o riacho que separava a área do vizinho da estrada, ela nem pensou duas vezes e pulou no riacho de um jeito desesperado. Ela disse que ela acabou batendo em uma pedra e tem uma cicatriz até hoje desse momento. Só que nessa hora, o bicho parou de procurar ela. Ficou do outro lado da água, agitado, andando de um lado para o outro, e soltou um último grito. Um grito bizarro. Minha mãe continuou correndo a toda velocidade até a casa da minha bisavó. As pernas ficaram trêmulas quando ela chegou, e o coração acelerado como se fosse correr. Quando chegou, ela desmaiou de tanto medo. Ficou dias doente, tremendo com febre, e nunca mais sequer pensou em cortar caminho por aquele terreno. Minha bisavó, depois disso, dizia que aquele era o bicho do meio-dia e que nunca mesmo deveríamos cruzar seu caminho. E é por isso que caçadores evitam caçar ao meio-dia e os animais se escondem, porque esse ser anda nesse período. E aí pessoal, Seth aqui. Eu tô procurando uma forma de monetizar o canal para continuar trazendo conteúdo para vocês. Eu encontrei uma maneira bem legal de fazer isso. Eu peguei um produto que eu tô usando recentemente, que é o fone, o Redmi Buds Pro 5. Ele é um fone muito bom, ele tem cancelamento de ruído, a qualidade do som é muito boa e a bateria tá durando bastante. Se estiver pensando em comprar um fone novo ou só querendo ajudar o canal, é só escanear o código QR na tela e clicar no link de afiliado que tá no primeiro comentário fixado. É uma boa maneira de pegar um fone top e ainda dar uma ajuda no canal. Valeu mesmo pelo apoio e vamos continuar pro próximo relato. Eu sou Maria e hoje eu tenho 45 anos. Eu nunca fui de acreditar no sobrenatural e até hoje não sei ao certo se foi real ou apenas uma grande coincidência. Mas eu e meu marido vivemos naquele apartamento de praia que me fez repensar muita coisa. Alugamos o apartamento para uma semana de descanso à beira do mar. Parecia tudo certo. O lugar era simples, mas bem aconchegante. As primeiras horas foram tranquilas, mas logo nos primeiros dias comecei a sentir algo estranho. Uma sensação incômoda que eu não conseguia descrever.
Era como se de tempo em tempo alguém estivesse nos observando. Eu sentia que algo ia dar errado, mas não conseguia explicar muito bem o que era. Só que ao contrário de outros lugares, essa sensação era constante, quase palpável. No início, pensei que era só impressão minha, mas nem precisei comentar nada com meu marido. Ele mesmo veio até mim e disse que estava sentindo algo estranho também. Depois de umas 2 ou 3 noites nesse clima, algo que nem sei descrever aconteceu. Era por volta das 11 da noite, e meu marido já tinha caído no sono, e eu, como estava agitado da praia, continuei acordado. Fechava os olhos, mas parecia que um batalhão de pessoas ficava cada vez mais próximo, como se estivesse em cima de mim, respirando na minha orelha, como se quisessem algo de mim. Não sei quanto tempo eu fiquei ali tentando lutar contra essa sensação, até que, exausta, consegui adormecer. Acordei no meio da madrugada, com um som que me arrepiou até os ossos. 2 vozes femininas conversando no canto do nosso apartamento. O mais estranho é que eu não entendi absolutamente nada do que elas diziam. As palavras saíam abafadas, como se fossem sussurros distantes, mas ao mesmo tempo estavam ali, bem próximos. Abri os olhos e o som continuava. Fiquei imóvel e ainda me perguntando se era sonho ou se realmente estava ouvindo aquilo. Levantei e o som continuava. Quando olhei na direção da cozinha, eu senti um frio cortar o ambiente. Foi então que eu vi, ali perto do balcão, 2 figuras. Não eram exatamente pessoas, mas tinham uma forma parecida com humanos. Seus corpos eram esfumados, era quase como se fossem transparentes, como se fosse uma sombra misturada com ar. Sabe quando fazemos fogueira e sobem aquela fuligem? Parecia que era um material parecido com aquilo. O choque tomou conta de mim. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas o medo me travou. Meu coração disparou e no reflexo acendi a luz e chamei meu esposo. No instante seguinte que a luz acendeu, tudo desapareceu. As figuras, as vozes, tudo sumiu, deixando só o silêncio. Fiquei paralisada por um momento, tentando entender o que havia acabado de ver. Contei o que aconteceu para meu esposo e ele ficou tão assustado quanto eu. Tentamos voltar a dormir, mas parecia que o próprio ar daquele apartamento estava pesado. Era como se fosse difícil de respirar. A cada cômodo que a gente ia, a sensação de desconforto só aumentava. No dia seguinte foi ainda pior. Era como se alguma coisa quisesse que a gente saísse dali. A cada movimento, a cada passo, tínhamos a sensação de que algo estava logo atrás de nós. Se ficássemos de costas para qualquer cômodo, parecia que algo estava nos olhando, como se uma presença tentasse nos sufocar. Em determinado momento, senti claramente um empurrão nas costas. Não era algo forte o suficiente para me desequilibrar, mas era como se uma mão invisível tivesse me tocado, me empurrado. A gota d'água foi ao fim de tarde. Meu esposo também sentiu o empurrão. Olhamos um para o outro e sabíamos que não aguentaríamos mais 2 noites ali. Arrumamos nossas coisas rapidamente e saímos. Decidimos passar o restante da viagem na casa de um parente. Naquela noite, longe do apartamento, dormimos como se nada tivesse acontecido, sem barulhos, sem vozes, sem sensações estranhas. Era como se o pesadelo tivesse acabado no instante em que saímos daquele apartamento. Mas não conseguimos esquecer a figura que eu vi na cozinha, nem o som daquelas vozes sussurrantes. Antes disso, eu era praticamente uma ateia. Alguém que não acreditava em nada que não pudesse ver. Mas depois dessa experiência eu me questiono realmente se estamos sozinhos ou se existem coisas que só conseguimos perceber quando elas querem se mostrar. As nossas residências são como esponjas de energia. Quanto mais tempo passamos nelas, as experiências, histórias, sonhos e vida acabam se impregnando nesse ambiente. Quando nós formos, será que essas paredes ecoarão fragmentos da nossa vida?